Fala, galera. Então, mais uma vez, obrigado por esse tempo aí que vocês separaram para ouvir um pouquinho aí sobre Lean Product. Vamos falar um pouquinho sobre a parte básica ali de como é que a gente faz uma gestão de produto, como é que a gente traz algumas metodologias, né, alguns frames aí que algumas startups usam para evoluir com um produto, tá bom? Só para fazer um adendo aqui, fazendo um jabazinho para eu bombar no Instagram, em todo canto. Segue minhas redes, que ainda não ainda me tem no LinkedIn, só colocar Denilson Silva. Meu Instagram tem bastante conteúdo ali relacionado a design, produto, e também tem minhas filhas aí, que alguns de vocês já conhecem, estão sempre povoando meus stories. E no Twitter, uma coisa mais simples, alguma notícia ali que eu pego para replicar, eu gosto sempre de comunicar e criar um conteúdo. Então, fica aberto aí para quem quiser, quem puder, segue a gente lá e canal sempre aberto para a gente discutir. Vamos lá? Trouxe 3 tópicos para a gente bater nesses 30 minutos. Vou tentar chegar num tempo bacana, que eu sei que a agenda da gente é importante. E vou falar sobre Get Out the Building, que é um framework que a maioria das startups usam. Vou explicar para vocês um pouco da importância de ter essa mentalidade, né, de trazer o Get Out the Building para dentro, não só do produto, mas para a essência aí de toda a Conexa. Vou falar um pouquinho de outro termo em inglês aqui que a galera utiliza muito em startup, que é Eat Your Own Dog Food, que é a história é muito boa, mas eu acho que tem uma mensagem aqui muito importante para vocês, em como é que a gente utiliza mais a nossa plataforma, todos aqui no nosso dia a dia, para entender como é que a gente pode deixar o produto cada vez mais robusto, tá? E no último tópico, vou falar um pouquinho aí da importância da gestão do tempo, tá bom? Como é que eu divido um pouco o tempo aqui, a gente sabe que sempre tem bastante reunião, sempre tem coisas importantes, enfim. Vou trazer um framezinho para vocês aqui que eu utilizo e talvez ajude vocês no dia a dia. Como vocês viram, eu gosto bastante de Star Wars, então algumas referências ao longo da apresentação vão estar ligadas ao tema. Vamos falar um pouquinho de Get Out the Building. Então, esse é um termo que a gente utiliza muito em produto para estimular que a gente saia um pouco do universo só do escritório ali, né? Entende que a gente sempre faz um produto, ele sempre tem um objetivo final de alcançar pessoas e ter escala, né? E a gente, entrando muito só em discovery ou discussão interna, a gente não tem uma visão clara de como é que o nosso produto está sendo utilizado pelos usuários, né? Então, aqui é muito importante que a gente tenha essa visão do mundo real, né? A gente faz tudo que a gente constrói aqui dentro, né? Tudo que vocês vendem, as pessoas que vocês atendem, elas estão no mundo lá fora, né? Não adianta a gente ficar imerso só em discussões aqui sobre, e se a gente fizer assim, e se a gente fizer de outro jeito, enfim. A gente tem que realmente pegar uma linha, né? Assim que tiver mais possibilidades, essa é uma parte muito bacana de ir a campo, né? De realmente testar no dia a dia, de ver pessoas utilizando, né? Enfim, tem diversos testes que a gente traz para a metodologia que estimula a gente a entender o usuário real, né? Não a proto-persona, né? Que a gente fala aqui. Existe a persona, que são personas aí que a gente estuda e valida e realmente tem base de estudo avançado em cima disso, e tem a proto-persona, que são estimativas, né? São alguns pensamentos lineares que a gente tem com algumas informações que a gente coleta ao longo do tempo que o produto vai avançando, tá bom? E para isso a gente tem um framezinho aí, como é que a gente constrói isso, né? Então a gente tem basicamente 5 etapas dentro do produto, né? Trazendo o framework do Get Out the Building, que é ideação, né? Aí eu vou entrar um pouco mais em cada uma delas para discutir com vocês. Hipótese, experimentação, a validação, e no final disso a gente pivota ou persevera sobre essa ideia, sobre esse produto, sobre essa feature, independendo do que a gente está jogando nessa metodologia. Mas lembrando que isso sempre ele tem que gerar um valor, né? Então, independentemente do que a gente está fazendo aqui, a ideia principal é gerar um valor, seja para o usuário, seja para o negócio, e preferivelmente que seja para o usuário e para o negócio. Falando de ideação, né? Como é que funciona esse frame? Então, antes de tudo começar, a gente sempre tem algumas hipóteses de solução que a gente começa aí a desenhar com o time e por isso que a gente chama até de squad, né? O que é uma squad dentro da metodologia ágil? É um time multidisciplinar e ele tem que ser multidisciplinar para ele ter diversas pessoas com mindset diferente, com históricos diferentes, para conseguir dar a sua contribuição ali unitária para a ideia que a gente quer desenvolver, né? Para o caminho que a gente quer seguir. Então, aqui é muito importante a gente sempre trazer o usuário em foco, mas também o negócio, né?
A gente acha que às vezes o produto ele valoriza sempre muito o usuário e nasceu muito disso, tá? Mas hoje em dia a gente se baliza sempre por 3 aí principais áreas, né? A gente tem que entender o usuário, tem que entender o negócio e a gente tem que entender as métricas que vai fazer a gente alcançar bons resultados, tá bom? Então esse é um pouco do frame que a gente traz na ideação. Sempre importante o time estar mais robusto, trazer mais pessoas pensantes ali, trazer todas as pessoas que vão ter pontos de contato com esse produto que a gente está desenvolvendo ou essa nova feature. Passando dessa etapa de ideação, onde a gente levanta aí boas ideias que fazem sentido, a gente começa a trazer um pouquinho mais das hipóteses, testar um pouco mais isso, né? Putz, o que a gente gostaria de validar? Será que a gente vai perguntar para o usuário final? Será que a gente vai lançar um form? Qual vai ser o tipo de interação que vai fazer com que eu comece ali a entender um pouco mais se essa ideia que eu tive tem realmente tração lá fora, né? Tem tração com o meu usuário e com o negócio. Validando essa parte, indo para frente, a gente tem experimentos, né? Então, a próxima etapa disso seria criar aí realmente um protótipo, fazer teste de usabilidade, refinar um pouco mais aquela hipótese que a gente levantou. E aí, nada melhor do que a gente trazer bons experimentos, né? Hoje a gente tem um mindset aqui de sempre criar testes, né? Criar protótipos, a gente fazer teste de navegação, teste de usabilidade, para a gente melhorar a ferramenta, né? Nosso Command Center é um dos casos aí que a gente trouxe, inclusive, o cliente para fazer esse teste, para construir a ferramenta junto com a gente, né? Quando a gente faz isso, a gente entende muito mais se a gente está resolvendo um problema real ou se é um problema que a gente aqui simplesmente ao longo do tempo colocou que era um problema padrão, tá bom? Então, a gente faz esses experimentos. Na outra etapa, a gente tem uma validação, que é analisar os resultados desses experimentos. Então, depois que a gente prototipou, né, a gente conseguiu ali ter uma interação com o usuário final, vamos levantar todos os dados, entender se a gente consegue melhorar nessa experiência que a gente desenhou ou se a gente precisa aí fazer alguma alteração. E a gente tem um termo que a gente utiliza muito, né, em startup, que é pivotar e perseverar, né? Sempre que vocês escutam alguém falando de pivotar, o que é pivotar? Pivotar é realmente ou a gente vai mudar a ideia do jogo, né? A gente vai mudar o propósito ou o segmento que a gente está tentando atingir, ou a gente realmente vai deixar de avançar nessa ideia. Então, imagine que ao longo do tempo a Connexa mesmo, né, fez uma pivotada lá atrás, logo no começo. O Guilherme tá aí, se quiser, depois me complementa. Mas a gente foi ali, saiu de uma clínica, né, de segunda opinião, para conseguir avançar aí na telemedicina. Então, a gente pivotou a ideia só de segunda opinião e foi avançando e perseverando na ideia de telemedicina, e agora a gente também está desenhando outros caminhos internamente. E perseverar é isso, depois que a gente entendeu, analisou os dados, cara, vamos dar continuidade e vamos aprimorar a ideia que a gente validou lá atrás, tá? Então, né, aqui dentro tem milhares de coisas, mas acho que uma coisa bacana que eu quero passar para vocês tudo que a gente for propor, né, de construção de produto digital, ele tem que passar por alguns frames, né? Ele tem que ter um acompanhamento constante de evolução, né? Às vezes a gente só pensa em realizar uma ideia, mas se a gente seguir esse frame, a gente vai ter essa ideia mais clara na nossa cabeça e principalmente para o modelo de negócio que a gente quer aplicar, e com isso o usuário também vai ter mais tração de uso, tá bom? Muito bom, Danilson. Só para adicionar aqui, né, nesse pivot aqui da Connexa, que a gente fez alguns pivots ao longo aí da nossa jornada. Primeiro foi que a gente tinha uma ideia, né, de que a gente podia melhorar a saúde através de uma clínica de atenção primária com telemedicina, né, com segunda opinião. Uhum. A gente viu que tentou validar, rodou, não chegamos a um product market fit, ou seja, não tinha atração, demorava, e aí a gente pivotou. Acho que esse é o momento, assim, o time de pivotar é muito importante. Você tem que ter feito vários experimentos para tentar validar aquela hipótese, aquela ideia. E esse foi o primeiro pivot grande nosso. O segundo pivot foi o pivot já em digital, que foi quando a gente estava na segunda opinião, oferecendo segunda opinião para médicos dentro de empresas, com médicos especialistas. A gente testou diversos experimentos para ver se tracionava, não funcionou. Aí pulamos para o usuário final. Não, para de fazer de médico para médico e vamos testar se direto para o paciente funciona. Aí direto para o paciente foi maravilhoso. E assim, foi rápido, a gente tracionou bem rápido. Até assim, no primeiro momento tinha uma dificuldade cultural,
mas a gente via que gerava muito valor, né? Então foram 2 momentos de pivots aí grandes da Connexa para adicionar. Ô, irado, Gui. Cara, é isso aí, galera. Então, vocês veem que isso aqui foi aplicado na prática, né? A gente sai do ambiente aí só acadêmico de colocar metodologia e realmente ver que quando a gente aplica no negócio, a gente precisa ter essa construção aí desses frames para entender o valor que a gente quer entregar e se tem tração ou não no mercado. Valeu, Gui. Obrigado aí por complementar. Boa. Beleza, queria agora nosso segundo espaço aqui para falar um pouco sobre Eat Your Own Dog Food, só para dar um contexto para vocês. Esse foi um termo que nasceu lá, no Vale do Silício e ficou popular na Microsoft ali, tá? A ideia aqui é que reza a lenda, né, que tinha um gerente ali que fazia ali, né, um trabalho, o produto dele ali era alimento para pet shop, e no meio de uma reunião dos stakeholders, ele tinha a indagação se o produto era bom, se não era, ele acabou comendo ali a própria comida de cachorro para falar para a galera, vocês precisam provar, vocês precisam estar no dia a dia, né? Isso é uma lenda, tem milhares de histórias que vocês vão encontrar na internet sobre como se deu esse termo, mas a ideia ficou popularizada ali na Microsoft realmente de estimular os usuários, né, as pessoas da empresa, né, quem trabalha com o produto, de utilizar esse produto no dia a dia. Isso é uma coisa que o Marco fala bastante aqui e a gente como produto também quer estimular muito isso, né? Às vezes a gente só está num touch point, né, de venda, de atendimento, de CS, mas a gente acaba não utilizando a ferramenta como um todo, né? Fazendo ali o atendimento, até entendendo o lado do médico, né? Junto com o time aí do Garcês, hoje a gente tem a possibilidade de fazer esses testes, né? Então, é muito importante que a gente estimule isso aqui dentro, que a gente consiga utilizar para entender os conceitos, né? Putz, o que a gente precisa melhorar? Como é que a gente precisa avançar? A gente precisa sentir as dores que os nossos clientes, que os nossos usuários sentem, né? E nada melhor do que a gente testar o nosso produto no dia a dia. Então, esse frame é muito utilizado, tem companhias que realmente desenham um fluxo de usabilidade para ter uma constância aí junto com o time, utilizando em cada dia, tá? Dentro desses pontos, eu trago 3 principais benefícios que a gente tem aqui, tá? O primeiro, eu acho que deveria ser uma meta mesmo, né? Da gente conseguir utilizar, se alguém tem dificuldade de entender como funciona, cara, acho que a gente tem um time vasto aqui em produto, vocês podem acionar qualquer pessoa aqui dentro, seja do delivery, do academy, do produto em si, para fazer ali um ambiente teste, para te dar ali alguns acessos para você fazer esse teste do dia a dia, né? Então, com isso a gente ganha, né, um conceito de usabilidade de produto, nada melhor do que testar em larga escala. A gente tem um time grande hoje aqui e testar isso em larga escala é fundamental para a gente conseguir ter benefícios, né, de dados ali que a gente precisa melhorar dentro do produto. Os insights que a gente tem interno, né, às vezes vem um pouco mais rico, que você pode ir na fonte ali para entender o problema, como funciona a ferramenta em si, né? Então é importante a gente também ter essa mentalidade, né, cara? O touch point do nosso produto, quem faz, cara, é o nosso time aqui, junto com os feedbacks que a gente tem dos clientes. Então, quanto mais a gente trouxer insights, né, para melhorar o nosso produto, entender como é que isso entra dentro do nosso roadmap, é fundamental para a gente ter um produto cada vez mais robusto e eficiente, tá? Então, acho que a gente passa aqui por 3 tópicos que faz a gente entender um pouco mais e realmente experimentar, galera. Acho que se vocês tiverem alguma dúvida aí, se vocês, né, não conseguirem acessar ou qualquer coisa, pode me contatar, eu plugo as pessoas certas aí para dar esse acesso para vocês, mas eu queria usar também esse momento para estimular vocês a utilizarem mais a nossa plataforma e dar feedback constante, né? A gente pode criar um canal aí, um form, onde a gente preenche isso e traz para o time de produto, a gente analisa para ver se as melhorias que vocês estão propondo já estão sendo implementadas ou não. Enfim, acho que a gente pode depois, mais para frente, criar um canal e criar aí, talvez, algumas iniciativas que estimulem a utilização do nosso produto por todos aqui, tá bom? Vou falar um pouquinho agora da importância da gestão do tempo, vou trazer um framezinho que eu utilizo para vocês. E é sempre bom lembrar, né, galera, que o ano tem 52 semanas, né? Então, às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, né? Coloca um monte de meta aí no final do ano, impossível de ser realizada, e chega no final do ano a gente fica frustrado por não ter alcançado nem as metas pessoais, nem as profissionais. Então, lembrem que tem 52 semanas. E a gente tem que resolver uma coisa de cada vez, e principalmente exercitar a priorização, né?
E como é que eu faço, né, para colocar coisas pessoais e até coisas aqui da Conexa dentro dessa matriz de priorização bem simples, tá? Eu tenho 4 quadrantes, onde eu trabalho hoje aqui, né, com um Kanbanzinho, que eu tenho aqui do lado aqui da sala que eu fico, né, que eu roubei o quarto das meninas aqui para fazer de escritório. Aqui do lado eu tenho um Kanbanzinho desse, onde eu coloco os meus post-its, o que eu acho que é urgente e importante, o que é mais importante, mas não é tão urgente, o que é urgente, mas não tão importante, e coisas que não são nem importantes e nem urgentes, mas são coisas que eu quero fazer, tá? O ideal é que a gente crie um frame desse e as coisas principais têm que estar dentro do quadrante de importante, mas não é urgente, tá? Porque tudo que a gente faz correndo, tudo que a gente faz, né, cara, às pressas, a gente vai ter que refazer, e quem vive muito, né, em urgente e importante é o time, né, sempre aí médico, né, que tudo tem que tomar uma decisão rápida e tudo é importante, e aí você vive, cara, se cobrando demais, isso acaba avançando muito aí na sua ansiedade e acaba não fazendo tão bem. É claro que vão ter coisas dentro do Q1, mas a ideia é que a gente consiga balizar e jogar mais para o Q2 ali, que a gente tem um grau de importância muito alto e não é tão urgente. Lembrando sempre que priorizar, galera, é o que eu vou fazer agora, né? O que vai esperar um pouco para ser feito. E a gente também precisa entender o que a gente não vai fazer, né? Às vezes tudo que aparece a gente quer fazer e acaba colocando assim, tem coisas que eu não vou fazer. Tem coisas que realmente não cabem, sei lá, nesse ano, não cabe na minha vida, não cabe como eu quero seguir, né? Então, não preencham muito, né, o saco de coisas que vocês têm que fazer com tudo. Realmente, às vezes, dá uma limpada aí para entender se é viável ou não fazer isso no dia a dia, tá? Então, tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer isso. Eu utilizo um quadrinho aqui do lado, onde eu vou colocando os post-its, mas a gente tem um Kanbanzinho, tem o Trello, enfim, tem milhares de ferramentas até online, onde a gente pode fazer. Para mim, funciona muito bem. Espero se alguém testar aí e quiser fazer, depois me fala como é que foi, ou se precisar de ajuda para identificar o que é uma tarefa de Q1, de Q2, de Q3 ou Q4, é só me chamar que eu ajudo vocês, tá bom? Bom, por último, mas não menos importante, separei aqui algumas dicas de livros para vocês. O primeiro eu já li há bastante tempo, mas é fundamental que vocês leiam esse livro, é a Startup Enxuta. É um livro que traz um mindset diferente de como é que a gente constrói e soluciona problemas dentro de inovação. E também, galera, vocês estão dentro de uma startup, a gente precisa entender minimamente como ela funciona, qual que é o fluxo, né? Eu acho que vai ser um livro muito rico aí para vocês, principalmente quem está tendo o primeiro contato, né? Eu sei que a gente tem pessoas aqui que já trabalharam em outras startups, pessoas que não, mas enfim, é um livro muito bom aí para começar, abre muito a cabeça. O segundo livro é A Regra é Não Ter Regras, um livro fantástico da Netflix, mostra um pouco da cultura que às vezes é controvérsia, né? Eles vivem um pouco de uma utopia, que muitas coisas a gente dificilmente consegue aplicar, só tendo um nível de maturidade ou entendendo se é um caminho ou não de colocar. Mas é legal entender como é que funciona um pouco dessa disrupção no modelo de cultura da empresa, né? É um livro que eu gostei muito de ler, sempre recomendo, que é uma quebra de paradigma, e tem uma parte dele de feedback que me ajudou muito a construir aí como é que eu dou os feedbacks e como é que eu dou andamento com o meu time, tá? Muito bacana. Outro também eu li há pouco tempo, é a história da Airbnb, cara, fantástica história, envolve muitas coisas que têm impacto até aqui na gente, porque eles têm, né, interferência com legislação, enfim, tem uma guerra lá em Nova York que rola até hoje sobre alguns pontos aí, e é difícil você ter, né, como na base de fundação, pessoas que já nasceram com design e produto dentro delas, né? Normalmente vem aí ou do modelo de negócio ou de engenharia. E aqui foi criada por dois designers, né, dois fundadores designers e um desenvolvedor, né? Então é importante também entender como é que eles chegaram onde eles estão hoje, né? Uma baita aí potência, um negócio robusto, mas, cara, pivotaram várias vezes, apanharam muito. Vocês vão ler a história, eles tiveram que vender muitos sucrilhos com a carinha do Barack Obama. Enfim, eu vou deixar só um spoilerzinho para estimular a leitura, mas é sensacional, recomendo demais aí. Galera, deixei aí mais uns 5 minutinhos para pergunta, para a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado e obrigado demais aí por dividir meia horinha aí do tempo de vocês para a gente trocar essa ideia, tá bom? E é isso, perguntas abertas aí. Augusto, manda aí. Opa, primeiramente, bom dia a todos.
Eu já tinha ouvido falar ali sobre Lean Product, né? Mas eu nunca utilizei essa metodologia, né? Eu só utilizei parte dela, né? A Simultaneous Continuing Engineering, no caso, né? Eu compreendo ali que é muito raro nós conseguirmos completar uma ideia na sua completude na hora de desenvolvimento de um produto, né? Ou atacar todos os problemas dentro de um projeto na hora da sua criação, né? Mas, portanto, ali, com relação aos feedbacks ali para melhoria contínua dos produtos, para criar produtos mais eficientes, né? Como é feita essa coleta dos feedbacks? Eu vi ali num slide ali que elas são internamente filtradas, essas melhorias a serem desenvolvidas, né? Ou elas são diretamente coletadas com o usuário final? Legal, cara. A gente tem hoje alguns touch points, né? Muitos deles vêm do time do atendimento, então o time da Renata vira e mexe, faz alguns relatórios e fala direto com os nossos POs hoje que dão uma priorização em como é que a gente vai colocar isso dentro da nossa esteira de produto, tá? Então a gente tem esse link direto do usuário com a TOSI. A gente também tem discoveries que a gente faz internamente para saber se a gente vai ter tração ou não com algumas coisas que a gente está desenvolvendo. Então, essa é uma outra frente muito bacana que a gente tem aqui. E a gente também tem interação com o time médico, que é o time do Garcês, onde a gente precisa melhorar alguns pontos ali da ferramenta que os nossos médicos utilizam, mas também os médicos aí de operadoras ou outros lugares acabam utilizando a ferramenta. Então, hoje a gente tem alguns boxezinhos, Augusto, que a gente recebe essa informação, mas a gente ainda não tem uma interna nossa, tá? Fica como uma lição aí nossa de como é que a gente estimula o nosso time a utilizar a ferramenta e como é que a gente capta essa informação e também traz para o nosso time de produto entender a viabilidade ou não de avançar com essa dinâmica, tá? Mas eu vou, já até anotei aqui, depois eu vou bater um papo com o Gui aí, com o Daniel, para ver como é que a gente faz isso e traz mais insights do time. Perfeito, brigadão. Valeu, Augusto. Arthur de Pietro, fala, mano. Fala, Deni. Pô, excelente, parabéns aí pela apresentação, muito bom. Acho que o trabalho está sendo incrível aí, a gente está evoluindo bastante. Uma pergunta aqui, ontem a gente teve até uma apresentação do Dr. Romeu, e ele falou um ponto importante, que cada vez mais telemedicina é commodity, né? E a importância da gente se diferenciar. E eu acredito que isso passa muito por produto, né? Acho que tecnologia é muito bom, porque a barreira de entrada é baixa, então a gente acaba tendo uma porrada de concorrente, isso ajuda a gente sempre a melhorar, né? Quando a gente tem concorrente. Mas eu acho que o grande game changer aí, digamos, é produto, né? A gente tem um produto super avançado, o melhor produto aí do mercado. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu queria te perguntar o seguinte: o que a gente pode fazer como companhia para acelerar esse processo e se você acha que no futuro, realmente, assim, pensando em startup de saúde digital, se o produto vai ser o melhor produto que vai vencer, né? Porque as outras coisas são, entre aspas, facilmente replicáveis, né? Mas o produto, pô, a gente precisa de um time robusto de tecnologia para fazer, dar um trabalho danado. Então, eu queria um pouco da sua visão nesse sentido. Boa, Arthur Zera, essa é a pergunta de $1 milhão, né, cara? Mas eu acho que é importante a gente se perguntar o tempo todo sobre isso, tá, cara? O mercado está sempre se reinventando e a gente está cada vez mais procurando soluções que tenham, né, um approach de negócio, que tragam, né, lucro para a empresa e que também satisfaçam nossos usuários, tá? E isso que você colocou é super importante, que antigamente a gente tinha uma mentalidade de produto, né? Tipo, cara, entregou, acabou. E a gente não tinha a continuidade de aprimorar esse produto, né? O que a gente está fazendo hoje aqui dentro da Conexa é melhorar alguns pontos que a gente tem, né, de dentro do produto, mas a gente só vai ter mais robustez quando a gente tiver uma quebra mais, a gente está chamando de microserviços, tá? Quando a gente tiver os microserviços bem definidos, eu vou conseguir entender, cara, como é que eu melhoro o meu processo de fila de atendimento? Como é que eu mapeio? Como é que eu faço uma coleta de dados para entender como é que talvez seja mais assertivo no tempo de espera? Como é que talvez eu coloco alguns pontos no meu usuário onde ele nem sinta o tempo passar? Então, a gente precisa sempre estar olhando para como é que a gente melhora cada touchpoint da jornada, né? E olhando uma visão futura de produto, eu acho que a gente está num caminho de maturidade para entender ainda o que vai trazer mais tração para isso, né? Imagina assim, puta, a telemedicina é commodity? Mas a gente ainda tem um diferencial, porque a gente ainda faz
a gente ainda está aprimorando isso, mas vai chegar lá na frente que não vai ser o nosso ponto final, né? Nosso ponto final não pode ser só a telemedicina, ele tem que ser um trabalho mais robusto, ele tem que ser um produto mais complexo. O que vai ser, a gente está construindo junto, a gente está analisando para ver como é que vai ser lá na frente, mas a gente já entendeu que a gente tem muita coisa para somar, né? Junto com Conexa, a PV, a IMED, a gente tem agora um grupo que vai construir toda essa sinergia onde a gente consiga caminhar gradativamente para encontrar como a gente quer olhar lá na frente. Guilherme também está aí, Gui, não sei se você quer complementar com algum outro ponto. Acho que pode se adicionar assim, um pouco da visão. A gente fala muito aqui, a gente tem alguns débitos aqui, principalmente em experiência, né, que a gente está querendo aprimorar a experiência do usuário. Entenda que produto, a experiência do usuário e produto são um pouco diferentes, tá? A proposta de valor, a entrega, o resultado da entrega passa por experiência, com certeza, mas não é só a experiência. Então, dando um exemplo aqui muito clássico, se você for colher um laboratório, né, você vai fazer um exame de sangue. Provavelmente, todos os laboratórios que vocês têm disponíveis, eles entregam o mesmo valor, né? Então, assim, tá, você vai lá, você colhe o sangue, o açúcar, e ele te dá o resultado do açúcar. E é confiável. Então, no final do dia, eu queria fazer um exame para saber se ele estava diabético. Consegui fazer, não estou diabético, logo entregou para mim. O que muda aqui muito é a experiência, né? Então, você pode ter chegado, ter passado um tempão na fila de atendimento, ninguém te serviu café, aí você saiu depois de 2, 3 horas, e isso, com certeza, a experiência é muito importante. Então, quando você já tem um produto em que a proposta de valor, a entrega final, ela é muito parecida e comoditizável, como o Arthur colocou aqui, a experiência ela é muito importante, tá? Então, acho que assim, aqui a gente tem 2 grandes trabalhos: melhorar a experiência do usuário durante uma jornada de atendimento e uma jornada de cuidado. Então, como é que um pouco que o Denilson falou, como é que melhora a fila, como é que ele se sente melhor, como é que ele falta menos, isso tudo é muito importante. Mas também tem uma outra coisa que é como é que eu melhoro a proposta de valor dele, né? Como é que eu passo... E aí essa coisa da telemedicina ser commodity nós não fazemos consultas, nós cuidamos das pessoas. O jogo está aqui, né? Se a gente entender que a gente é uma empresa de realização de consulta, aí de fato a gente vai falir. Se a gente entender que a gente é uma companhia de cuidado e aí que olha essas jornadas de atendimento, mas para dar um propósito de resultado final, que é ele melhorar a saúde dele, aí muda o jogo. Aí poucas pessoas estão fazendo isso. Então, esse é o nosso estado da arte aqui. A gente tem que conseguir com que as novas melhorias, não só de experiência, mas as novas melhorias de entrega de valor. Então, entender se esse paciente, se eu coloco, na verdade, um programa, seja uma meditação aqui dentro, seja uma conexão com academias, com Fitbit, com o que quer que seja, que melhore realmente o cuidado dele, aí acho que aí é onde a gente está falando que a gente quer chegar, entendeu? Boa. Gil, tem mais tempo aí? Tem mais 2 perguntinhas aqui. Passa um pouquinho ou não? Pode passar, pode passar. Legal. Thalita, manda aí. Oi, Denilson, bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns pela apresentação, adorei as referências de Star Wars, muito cringe, inclusive, Denilson, parabéns. Agora, uma pergunta em relação à gestão do tempo, né, do que você apresentou. Como você, assim, pode dividir em 2 partes essa resposta. Em produto, a gente tem aqui muitas questões urgentes e importantes. Como você, do seu ponto de vista, entende a diferença entre urgente e importante? Boa, Thalita. Cara, bem, falando de companhia, né, eu acho que o que a gente sempre tem que fazer é balizar as expectativas, né? Então, a gente tem muitos contatos, a gente tem muitos clientes, a gente tem muita interação com as outras áreas, né? O produto acaba sendo um pouco desse coração de conseguir destrinchar o que a gente entrega para o cliente final, né? Então, não faço isso sozinho, né? A gente tem um baita time de produto aí que cada um na sua squad ali, no seu touchpoint principal, consegue, tem a liberdade de definir, né, o que é urgente e o que talvez aí tenha que ser priorizado, né, para a gente colocar isso no dia a dia. Eu faço isso de uma maneira geral com as demandas, né? Então tem algumas coisas que a gente coloca
que são primordiais para a gente conseguir ter uma visão mais clara de produto, até como o Gui colocou. Então, eu identifico um pouco de esforço, né, quanto de esforço que a gente vai ter para colocar aquilo e o que a gente consegue entregar ou não, né? Então, é sempre difícil balizar, porque a gente tem que sempre estar trabalhando com expectativa, como o nosso público. Quando a gente traz isso para a vida pessoal, é um pouco mais fácil, tá? Mas eu divido muito com o time, tá? Então, acho que para mim o segredo é a gente ter boas pessoas, como a gente tem aqui, e trazer tomada de decisão para o dia a dia delas ali, né? Então, com certeza isso precisa estar alinhado com os stakeholders, né? Então, eu acho que fazendo colocando esse ponto dividir com o time sempre e tomar essas decisões num fórum colegiado, nunca trazer só para você o que é mais urgente e o que é tão importante, tá bom? E no dia a dia, eu acho que aí, assim, a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente, né, tem família, estou fazendo, né, faço MBA, eu tenho algumas coisas que eu preciso se priorizar para priorizar outras coisas, né? E tem que envolver também, deixar bem claro que a saúde, enfim, tem diversas coisas que é importante a gente balizar nessa matriz de priorização que a gente tem, tá bom? E aí, cara, muito importante também falar dos livros, né, Thalita? A gente tem um grupo do livro do time de design, e aí como é que eu coloco o livro dentro dessa rotina meio doida, né, cara? 1 horinha por dia, eu separo 30 da manhã e 30 da noite para conseguir fazer a leitura, e com isso a gente consegue ler aí, em média, cada livro demora umas 5 horas para ler, então, na teoria, se eu conseguir executar isso, a gente consegue ter uma variação de tempo, uma gestão de tempo, onde eu consiga ler, em média, um livro por semana, ou um a cada 15 dias. Enfim, é um pouco do como eu faço no dia a dia, Thalita. Legal, Denilson. Obrigada. Valeu, obrigado a você. Aranega? Denilson, se eu pudesse sugerir um livro aí, manda. Se eu pudesse sugerir um livro também, chamado Getting Things Done, né? Acho que é super legal aí para organizar, para as pessoas se organizarem, que ele tem uma matriz de priorização, né, e consegue ajudar aí as pessoas a serem mais produtivas. Isso é bem legal. Demais, Gui. Depois eu vou colocar aqui no nosso chatzinho para a galera também pegar. Muito bom. Aranega, manda bala. Tá aí? Saiu. Gabriel? Tô no mudo, cara. Tava mudo. Pô. Bom dia, galera. Ô, Deni, parabéns aí pela apresentação, cara. Show de bola, meu. Muito bom, viu, cara? Obrigado. Tá voando. Cara, acho que no sentido um pouco do que o Arthur comentou aí e o Gui também falou, o Fernando também sempre fala da nossa proposta de ser o one-stop shop, né? E a gente sair da commodity e entregar uma proposta de valor melhor ali para o paciente, assim, qual que é o próximo passo, cara? Para a gente, assim, por exemplo, plugar exame laboratorial e a gente conseguir completar mais a jornada do cara dentro aqui do nosso ecossistema, entendeu? Isso seria, e aí talvez até entre o Gui aqui junto, seria através de uma integração com uma empresa ou um M&A, sei lá. Acho que um pouco para os dois aí. Pô, quer pegar essa, Gui? Com certeza. Acho que no caso o laboratório está rodando, né? Não sei quando que vai começar, e o Denilson fala, com a DASA, né? Então o usuário vai poder colocar lá o preset para a gente buscar o exame para ele e avisar o médico. Então, a gente deve fazer isso com a DASA, mas funcionando esse MVP aí, a gente vai e tendo uma boa utilização, a gente vai para vários outros também, Fleury e tudo mais. Isso é super importante aqui para a gente, porque não só pela experiência de você conseguir ir lá e pegar o exame para ele, mas também o quanto que essas informações são importantes para a gente saber se ele está bem e usar como algoritmos aí para a gente ter mais um olhar automatizado de cuidado, então com alertas, o que está ruim, o que está bom para ele, então super importante. Em relação acho que tem algumas outras coisas importantes que a gente quer rodar aqui em piloto também para completar essa jornada, que é o pós-consulta, que é de fato você conseguir plugar num player para ele fazer a coleta de exame em casa, né? Então a gente está olhando algumas parcerias para fazer a coleta de exame em casa e eventualmente até a vacinação em casa, algumas coisas interessantes que a gente está vendo. Então acho que aqui essa jornada de pós-atendimento ela é muito importante e ela inclusive engaja mais o usuário dentro do cuidado. E fora outras coisas também que eu acho que a gente está vendo, como é que a gente melhora também a proposta de valor no âmbito de saúde do paciente, não só em jornada, né, mas muda-se um pouco um produto, da mesma forma quando a gente vê saúde mental com a psicologia viva, o cuidado nutricional,
Como é que eu olho o usuário de uma forma mais holística, de uma forma mais geral? E aí, na verdade, eu entendo o que ele quer, o que ele precisa, e eu direciono ele para trilhas de cuidado mais, vamos dizer, personalizadas. Esse eu acho que é outro ponto importante. Então, não só na jornada que ele já faz, digitalizar uma jornada que ele hoje já tem no físico, mas também trazer uma nova fase de jornada que não existe ainda, né? Mas que a gente está vendo que é super importante para ele também. Boa. E a ideia é essa, viu, Brunão? Sempre a gente, né, como o Gui colocou, a gente está fazendo alguns experimentos, né? DASA é um dos primeiros, mas eu acho que esse é um trabalho contínuo, né? Como é que a gente vai criando maturidade dentro do nosso produto para conseguir plugar outros players ou novas soluções aí, para a gente conseguir ter como, né, uma entrega mais, um cuidado mais integrado ali, né, em todos os touch points, né? Então, acho que é o que o Gui colocou aí, que é o que vai mudar o jogo, né? A gente olhar para o cuidado 360, o cuidado como um todo, não só para touch points do cuidado. Beleza, valeu. Valeu, Aranaga. Leonardo, a saideira que a gente já estourou demais, eu sei que tem um monte de gente aí engargalado nas reuniões. Manda aí, maninho. Bom dia. Aproveitando que você e o Guilherme estão aí, eu queria tirar uma dúvida com vocês a respeito do seguinte, dos nossos produtos. A gente, por acaso, já pensou em um produto como forma de prevenção que o nosso paciente ele adoeça? Porque eu entendo que o paciente chega para a gente com uma dor. E aí a gente vai prevenir, cuidar dele para que ele não agrave aquela situação em que ele se melhore. Mas tem algum produto que previna que ele já sinta essa dor, que pode haver, né? Alguém querer se consultar para... eu estou trabalhando com determinados produtos e aí eu queria saber o que pode acontecer comigo, como eu posso me prevenir de ficar doente. Cara, enfim, vou só dar a gente fez um discovery gigantesco aí sobre como é que a gente faz uma navegação desse paciente, entende ele, né, antes, né, dele precisar de fazer a consulta em si, como é que a gente navega ele, mas esse conceito é muito bem explicado pelo Gui, enfim, a gente fez um discovery muito bom aqui em produto, mas Gui, se você quiser pegar esse conceito, né, da gente não tratar só a parte ali, né, da doença em si, mas como é que a gente navega esse cara para um cuidado contínuo aí, seria bacana. Tá, não, legal. Assim, a gente tem processo de doença e processo de saúde, né? A gente cada vez mais quer ir para o processo de saúde. Começamos pelo processo de doença, que é o PA digital, alguém que está sentindo uma dor, seja aguda ou seja crônica, e a gente faz uma avaliação. A gente cada vez mais olha também para o cuidado de saúde, quando a gente está falando de produtos de nutrição, por exemplo, produtos de saúde mental, que não necessariamente ele ainda tem uma doença mental, mas tem um risco né? Então, a gente sabe disso. Mas olhando um pouco na jornada, a gente quer cada vez mais fazer esses programas mais integrados. Então, a gente quer pegar o usuário na fase de promoção. O que é promoção? Promoção é quando o usuário não tem nada, ele está bem, ele não tem nenhuma queixa, não tem nenhum sintoma, talvez não tenha nem risco tá? Mas eu preciso fazer com que ele seja mais saudável. Então, hábitos de saúde precisam ser incorporados nele. Esse usuário ele pode passar por uma metodologia de prevenção. Então, assim, na verdade, na prevenção, ele já está olhando que ele tem risco de doença, já está preocupado com a doença. Então, é uma fase um pouquinho no funil, que a gente chama, uma fase um pouco mais de cuidado, que são outras ferramentas que a gente tem que ver. Então, por exemplo, a gente tem que ver se esse paciente tem risco de câncer, risco de doença cardiovascular, que ele está preocupado. Ele está um pouquinho mais próximo da jornada de doença, né? E aí tem a jornada de doença, que é uma jornada, seja de uma queixa, que são queixas agudas, né? São, por exemplo, uma dor de cabeça, coisas simples, até mais complexas. Por exemplo, uma diabetes mais crônica, mais grave, uma hipertensão. E aí, para cada parte dessa jornada aqui, a gente está melhorando os produtos. Então, por exemplo, na jornada do crônico, que já é o paciente que já tem doença grave e tal, a gente trouxe até o Bernardo no time médico, que vai começar a pilotar algumas coisas junto com o Gabriel na linha de doenças mais graves. Na parte de promoção, de prevenção no meio do caminho, a gente está tentando desenhar alguns produtos em que a gente faça check-ups das pessoas para entender os riscos dela e aí, de fato, navegar esse usuário no sistema de saúde antes de ele ter doença. E na parte de prevenção, ela é um olhar mais wellness, mais well-being. É um olhar em que eu consigo fazer com que a pessoa seja tenha mais cuidado nutricional, tenha mais
atividade física, mude o comportamento, seja menos estressado. Então, a gente está começando a organizar um pouco melhor esses programas e aí, em breve, a gente deve começar a colocar para rodar. Boa. Legal, muito obrigado. Claro? Boa. Legal. Bom que você estava aqui, viu, Gui? Acho que deu para resolver bastante coisas aí e a galera aproveitou o full. Na próxima é você que vai responder, hein? É que você fala tão mais bonito, cara. Até eu gosto de ouvir. Eu falo, deixa ele falar de novo, que a gente vai construindo isso junto. Galera, brigadaço pelo tempo. Gil, obrigado aí pela oportunidade de falar com o time. Sempre bom estar com vocês aqui. Obrigado demais. Tenham uma ótima quinta-feira aí. E, galera, precisando de mim, vocês sabem onde me encontrarem, tá bom? Obrigado, Anderson. Parabéns aí, cara. Bom dia para vocês. Valeu. Parabéns, David. Show.